De Bandeirantes na Band News TV, vamos falar mais uma vez sobre tarifaço dos Estados Unidos e a possibilidade de que as terras raras que existem hoje no subsolo do nosso país sejam envolvidas nessa negociação para fazer com que o governo Trump volte atrás, pelo menos parcialmente. Quem está aqui no nosso estúdio é o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, bom dia. Mais uma vez, obrigada por estar aqui no nosso estúdio. A gente sabe que o senhor é um grande conhecedor desse tipo de riqueza do Brasil, por isso queremos ouvi-lo. Como hoje o Brasil se posiciona não só em relação a terras raras, mas também em relação a outros minerais que existem no nosso subsolo e que hoje são muito demandados, como, por exemplo, o lítio, como, por exemplo, o nióbio. Os Estados Unidos, por exemplo, na negociação com a China, colocaram as terras raras dentro do pacote. Será que a gente consegue fazer a mesma coisa por aqui no Brasil, ministro? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, dia, Pedro. Bom e dia. já antecipo o meu bom dia ao prezado Cláudio Humberto e à Sônia Bom dia. também. Bom dia, ministro. Bom dia. Vamos, em primeiro lugar, caracterizar o que é o Brasil no jogo da geopolítica das terras raras. O Brasil tem a maior fronteira mineral do mundo e fronteira disponível, fronteira que é capaz de oferecer segurança jurídica e segurança institucional. Essa fronteira está no Brasil. Portanto, nesse jogo de poucos jogadores, que é o jogo das terras raras, o Brasil tem trunfos, tem um cacife, tem uma carta muito importante. Se não, Thaís, vejamos os números das reservas disponíveis e conhecidas. Quando eu digo reservas disponíveis e conhecidas, é porque no caso da China, por exemplo, todas as reservas já são conhecidas. E no Brasil, no caso da Amazônia, ainda há um desconhecimento muito grande. Mesmo assim, vejamos os números entre esses três grandes jogadores: o Brasil, a China e os Estados Unidos. No caso da China, são 44 milhões de toneladas de reserva de terras raras e a produção de 270 mil toneladas por ano. Isso é a China. Os Estados Unidos têm 1 milhão e 900 mil toneladas, é muito pouco, mas já produz 45 mil toneladas por ano. E o Brasil, que é a segunda reserva do mundo, com 21 milhões, 22 milhões de toneladas, nós somos a segunda reserva, produzimos 20 toneladas por ano. Não produzimos nada, porque nós não temos logística, nós não temos acesso a essas terras raras, nós não temos ainda a tecnologia, nós temos ainda quase que o bloqueio do licenciamento. Os órgãos de licenciamento no Brasil praticamente proíbem a exploração desses minérios, então nós temos as cartas e estamos fora do jogo. Agora, o que é que nós podemos fazer? Nós temos o mais importante, que são as minas, nós temos as terras raras. Nós podemos nos entender com os dois principais países que demandam essas terras raras, que são os Estados Unidos e a China, o aproveitamento dessas minas com soberania nacional, com beneficiamento no Brasil. Agora nós temos que explorar essas minas. Se nós não vamos usá-las porque não temos a indústria que usa essas minas, pelo menos vamos processar no Brasil e exportar o que for possível, mas já com o processamento industrial aqui. E nós podemos nos entender com os Estados Unidos e com a China, com outros países também industrializados, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Índia, que também demandam essas terras raras. O mais importante o Brasil tem. Por que o Brasil insiste em ser pobre? E tem tanto tesouro aí como o senhor está falando. Pedro, na verdade, o Brasil é rico. A pobreza está na cabeça da nossa elite dirigente, em parte da nossa elite empresarial. Deveria haver aqui em São Paulo, se os nossos capitães de indústria ainda estivessem em cena em São Paulo, um Antônio Hermílio, um José Hermílio, um Vilares, um Sebastião Camargo, provavelmente essa campanha existisse. Mas agora ela, infelizmente, não está
existindo porque nós não temos uma elite que esteja ligada ao desenvolvimento do Brasil, nem na política e, em parte, também no mundo empresarial. Ministro, bom dia mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu fico ouvindo aqui as suas informações, as suas afirmações e avaliações, e me lembro, né, imediatamente desse discurso atrasado, velho, bolorento, né, do governo Lula, da esquerda brasileira. Olha aí, os Estados Unidos estão querendo as nossas riquezas e tal. Bom, primeiro, essa história é mal contada, né, porque isso surgiu a partir de uma reunião em que empresários procuraram o encarregado de negócio, que é um funcionário, não é nem sequer embaixador, funcionário da Embaixada Americana, e colocaram isso. O Brasil tem várias riquezas, alguém com as informações de que dispõe o nosso entrevistado, colocou isso sobre a mesa. Temos terras raras, né? E o encarregado de negócio, isso nos interessa, vamos, né? Eis aí um ponto de negociação que é interessante. Isso virou, então, um escândalo, né? Essa turma aí bolorenta, atrasada, olha, estão querendo as nossas riquezas. Aí, assim, quem é que não quer riqueza, né? Todos querem, mas querem pagar por ela. Nós temos lá 11 bilhões de barris de petróleo nas proximidades da Amazônia, 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, e está ali, o governo não explora, não autoriza que explore, fica tudo por isso mesmo. Temos riquezas imensas, como o senhor sabe, na Amazônia, em todo o país, em riquezas minerais. E o Brasil não exporta petróleo, não exporta minério de ferro, por que não exporta também essas riquezas? Não é? Não as vende pelo preço que o mercado está disposto a pagar? É uma tristeza. Ou gente atrasada essa, hein, ministro? Como é que a gente faz para enfrentar uma situação como essa? O Congresso Nacional poderia ser uma alternativa? Quem é que poderia intervir numa situação como essa? O Congresso pode, Cláudio, porque essa semana eu fui ao Acre. O Acre vive numa situação de pobreza muito grande, de discriminação. O Cláudio Humberto, em 1907, o Euclides da Cunha, que foi chefiar a delegação brasileira que negociou a fronteira com o Peru, escreveu um belo artigo chamado A Transacriana. Ele propunha uma ferrovia ligando o Acre à divisa com o Peru. Se passaram mais de 100 anos e o Acre não tem 1 metro de ferrovia, 1 quilômetro de ferrovia. O Acre não tem infraestrutura, é a nossa fronteira mais próxima do Pacífico. É o estado integrador do Brasil com o Pacífico e com a Ásia, é o Acre. Tudo bloqueado. A ministra do Meio Ambiente, que é de lá, não quer uma rodovia de 200 quilômetros para ligar Cruzeiro do Sul, lá perto da fronteira com o Peru, a cidade de Pucallpa. O saudoso presidente da ANP, o deputado Haroldo Lima, me dizia, olha, a Agência Nacional de Petróleo já localizou a disponibilidade de muito petróleo na fronteira do Acre com o Peru. O Peru já explora esse petróleo e o Acre está proibido até hoje. Infelizmente, essa é a situação. Nós deveríamos, Cláudio, lamentar se ninguém tivesse interessado nas nossas terras raras. O que é que nós iríamos fazer com ela? Nós devemos celebrar que o mundo esteja interessado, porque isso nos dá a possibilidade de negociar com alguma vantagem. Porque essas terras raras amanhã podem não valer mais nada. Um certo ministro da Arábia Saudita disse uma vez que era preciso usar o petróleo porque a idade da pedra não tinha findado por falta de pedra, tá certo? É porque alguém substituiu a pedra pelos metais. E aí os instrumentos passaram a ser feitos de metal e não mais de pedra. Então a idade da pedra acabou por causa da tecnologia. Como pode acabar a idade do petróleo, a idade das terras raras? Se nós não usarmos, amanhã elas podem não ser mais necessárias. Então é isso que nós temos que fazer. Mas, infelizmente, o governo brasileiro, agora o presidente Lula disse, não vou criar uma comissão para fazer um levantamento da fronteira mineral e das terras raras do Brasil. Como se ele tivesse começado a governar ontem. Por que não fez isso no primeiro governo? Por que não fez isso no segundo governo? Por que não fez isso quando começou o governo? Agora que o nosso presidente descobriu que há terras raras que têm interessado ao mundo, não. Isso é inaceitável. E o Congresso pode sim. Agora dê um passo importante com a nova lei
do licenciamento ambiental, essa nova lei. Eu fui fazer um exame dessa nova lei porque é uma campanha dizendo que é a lei da devastação. Cláudio, essa lei continua sendo mais rigorosa do que qualquer lei americana de licenciamento. Nem exige licenciamento para obra privada lá, a não ser de grande impacto. Aqui nós temos licenciamento, em primeiro lugar, que é o estudo da obra. Em segundo lugar, outro licenciamento para autorização da obra. Em terceiro lugar, outro licenciamento. Ou seja, isso torna impossível qualquer investimento no Brasil. Ministro, grandes reservas minerais do Brasil estão em terras indígenas. Diferentemente de países como os Estados Unidos, Canadá, o Brasil proíbe a exploração nessas terras, mesmo que os proprietários da terra, os índios, queiram. Como é que o senhor avalia essa política? Sônia, lamentavelmente, a Constituição não proíbe, a Constituição autoriza. Creio que é no artigo 231, autoriza a mineração em terras indígenas e em área de fronteira, desde que nem o Executivo pode se meter nisso, porque é o próprio Congresso que teria que regulamentar essa situação. Agora você veja, quantas tentativas. A primeira tentativa de regulamentação da exploração de minério em terra indígena foi feita pelo senador Severo Gomes no governo do Sarney. Depois, o deputado Aloysio Mercadante tentou outra no governo, acho que do Fernando Henrique. Depois, o próprio presidente Lula, no governo dele, mandou um projeto da Casa Civil e outro do Ministério da Justiça. Até hoje, forças misteriosas, como diria o saudoso presidente Jânio Quadros, impediram que essa atividade fosse regulamentada. Os índios desejam e querem. Por quê? Porque eles já fazem na prática, não é a lei que vai proibir. Os índios lá da reserva Roosevelt, onde tem uma das maiores minas de diamante do mundo, isso o governo já sabe, registra inclusive que bilhões de dólares já saíram desses diamantes clandestinamente. O ouro lá da área dos Mundurucus, em Jacareacanga, também sai. O ouro do Rio Madeira também sai. De tal sorte que hoje a Venezuela exporta 470 toneladas de ouro por ano e o Brasil exporta 70. Por que é que a Venezuela exporta 400 toneladas a mais? Por que é que a Venezuela tem mais reservas em ouro do que o Brasil? É claro que uma parte desse ouro é do Brasil e a outra é dos garimpeiros brasileiros que, expulsos do Brasil, vão fazer garimpo na Venezuela e o governo venezuelano agradece. Ministro, a gente está com o nosso tempo apertado aqui, mas eu preciso lhe perguntar uma coisa que é o seguinte. No sábado, no Jornal Gente, eu e a Sônia entrevistamos uma geóloga que falou assim: esse nome Terras Raras não é porque ela seja rara na natureza, mas sim porque é difícil extrair. É difícil, é trabalhoso, é custoso. Ter esse tipo de mineral significa necessariamente que o país consegue convertê-lo em dinheiro? A partir do momento em que se detecta que o Brasil é rico em terras raras, o que a gente precisa fazer para que esse elemento vire dinheiro para o povo brasileiro? A nossa geóloga tem toda a razão. Não é a terra que é rara. O difícil é o acesso a essa terra, porque ela muitas vezes está muito dispersa, muito fragmentada. O processamento para separar, porque na geologia, o fenômeno dos minerais associados. Vem tudo misturado. Aí você tem o ferro e junto tem o ouro. Você tem o cobre e junto tem o fosfato. Por que é que nós temos dificuldade de tirar o fosfato lá da reserva de cobre? A reserva é de cobre, mas tem fosfato. Por causa do acesso. Você não tem estrada, você não tem ferrovia, você não tem rodovia. O potássio lá de Altazes, primeiro precisa de um porto. Agora o Brasil proíbe o porto, proíbe a rodovia, proíbe a ferrovia, proíbe o acesso e não dispõe de tecnologia, não traz quem disponha e fica tudo quase que desaproveitado. É uma força desaproveitada, como diria o poeta, que podendo mover milhões de mundos, jaz ainda na estática do nada. Esse é o ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, que está conosco aqui sempre no Jornal Gente para nos auxiliar em assuntos ligados aí aos recursos naturais, também a nossa exploração do agronegócio e também da pecuária brasileira. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Obrigado, ministro. Thaís. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada, ministra. Até. Jornal Gente, com as notícias importantes das manhãs no rádio, na televisão e também na internet.
Rede